Abra a sua Bíblia lá em Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. Eu vou me deter principalmente, nesse verso que está aí na tela, quando Jesus fala ali no verso 39, aquiete-se, silencie-se, fique calmo. Mas eu vou ler todo o texto, tá certo? Então, Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 39. Diz o texto: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Eu estou lendo na nova versão transformadora, que é uma versão muito boa, lançada pela editora Mundo Cristal. Marcos 4, 35 e 41. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa! Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio! Aquiete-se! De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Querido, eu quero começar essa palavra, essa breve palavra, afirmando, repetindo uma frase que eu e você conhecemos muito bem e que vai nos trazer um consolo muito grande nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. A frase é a seguinte: você pode até repetir comigo aí quando eu começar a falar, porque eu sei que você sabe de cor. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Lembrou? Vamos repetir juntos? Eu daqui e você daí. Vamos lá. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. É ou não é verdade? Claro que é. Deus é bom o tempo todo. Mas às vezes não conseguimos ver essa bondade de Deus o tempo todo. Às vezes não conseguimos ver essa bondade de Deus o tempo todo nos acontecimentos da vida. Por exemplo, nós não conseguimos ver a bondade de Deus num acidente de ônibus, onde as pessoas acabam falecendo. Não conseguimos ver a bondade de Deus nas chuvas fortes que inundam as casas de lama, nos morros que desabam, nas crateras que se abrem no chão, engolindo o carro, nas pessoas que são levadas por essas lamas, pela correnteza. Muitas vezes não conseguimos ver essa bondade de Deus nos nossos entes queridos que partem e deixam grande saudade. E também nós não conseguimos ver a bondade de Deus nesses dias difíceis que nós estamos vivenciando. Uma pandemia de um novo vírus, que já é considerada a maior catástrofe, o maior desafio da humanidade do século XXI. Eu acordo todo dia, parece que eu estou vivendo num filme de ficção científica. Pandemia, contágio, essas coisas.
Mas, meu amado, mesmo assim, em meio a essas circunstâncias tão difíceis da vida, em meio a esses dias difíceis que estamos vivendo, eu continuo a afirmar e crendo com toda a fé. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Você que é minha ovelha, sabe que eu gosto muito de usar a ilustração e na maioria das vezes lá na igreja eu termino as minhas mensagens com uma ilustração, com uma história na já famosa historinha, que é para ajudar você a fixar a mensagem. Mas hoje eu vou contar a historinha logo no início. Eu gosto muito dessa história. Ela ilustra muito bem isso que eu estou afirmando. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Conta-se que havia um súdito que dizia sempre para o rei que Deus é bom. Toda vez aquele súdito dizia para o seu rei, Deus é bom todo tempo Deus é bom. Um dia, esse súdito saiu para caçar com o seu rei. E um animal feroz atacou o rei. Sabe o que aconteceu com o rei? Ele perdeu o dedo mínimo. O súdito então chegou para ele e disse, meu rei, Deus é bom. Sabe o que aconteceu? O rei ficou tão bronqueado com aquela afirmação do súdito que Deus é bom, que mandou prender o cara. Olha só. E o súdito então ficou preso. Passou o tempo, uma outra caçada, e olha o que aconteceu nessa outra caçada. Esse rei foi capturado por índios, e esses índios eram canibais, aqueles que comem carne humana. Na hora lá do sacrifício, o índio churrasqueiro percebeu então que aquele homem, aquele rei, ele era imperfeito, porque faltava o dedo mínimo, faltava um dos dedos da mão. Ninguém quis aquele homem, porque ele era imperfeito. Então o que aconteceu? O rei foi solto. Quando o rei chegou no palácio, foi direto chamar o súdito e disse, olha, é verdade, Deus é bom. Mas por que então eu mandei que você fosse preso? Perguntou o rei ao súdito. O súdito então respondeu, Deus é bom, meu rei. Porque se eu estivesse com o Senhor naquela caçada em que vieram os canibais, com todos os meus dedos perfeitos, eu é que seria o sacrificado, eu que seria o jantar deles. Vê como Deus é bom? Meus amados, trombas d'água, acidentes, mortes, problemas, doenças, pandemias, vírus, as tempestades da vida, nada disso tem o poder de anular a bondade de Deus. Vou repetir, todas as tempestades da vida não têm o poder de anular a bondade de Deus. Olha o texto que nós lemos. Jesus tinha passado todo o dia ensinando sobre o reino de Deus. E ao final da tarde, estavam à beira-mar. Nós lemos lá no verso 35 que Jesus deu a ordem para que os discípulos entrassem no barco e passassem para outra margem. Fizeram isso. Jesus, cansado, Jesus era homem, claro, ficava cansado, dormiu. E no meio do caminho surgiu uma tempestade terrível, enchendo então o barco de água. Era um verdadeiro mar em fúria. Os discípulos ficaram apavorados e clamaram a Jesus no verso 38. E diz o verso 39 que Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar. No verso 40 nós lemos que repreendeu também os discípulos, porque estavam desesperados com toda aquela situação difícil. E no verso 41, lá no fim,
nós lemos que todos ficaram maravilhados diante do que viram Jesus fazer. Diante desse texto, já muito conhecido, muito pregado, eu mesmo já preguei sobre ele muitas vezes, nós aprendemos algumas lições importantes, que eu creio que serão muito valorosas, terão muito sentido para nós nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, dessa pandemia que nos assusta. A primeira lição que aprendemos é que as tempestades da vida são inesperadas. Veja bem, o mar da Galileia, ele era famoso por essas tempestades inesperadas que aconteciam. O mar da Galileia é cercado por montanhas, por 3 lados. E pelo lado que não é cercado, os ventos sopram com violência, provocam terríveis tempestades e surpreendem os pescadores, surpreendem quem está por ali. As tempestades da vida também são inesperadas. É ou não é? Tudo vai bem, está tudo tranquilo, mas de repente é um acidente, é uma enfermidade, é uma crise no casamento, é um desemprego, é um vírus. Você não espera, mas a tempestade, o vendaval, a fúria do mar vem. Querido, as tempestades da vida não mandam mensagem no WhatsApp, elas não mandam aviso, elas chegam em nossa vida sem pedir licença. Isso me lembra até um verso da música Aquarela, do compositor Toquinho. Gosto muito dessa música. Ele diz lá, sem pedir licença muda a nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Ele fala do futuro, mas eu posso pedir licença e usar essa expressão dele para mostrar também que as tempestades da nossa vida, elas sem pedir licença, elas mudam a nossa vida. Muitas vezes a tempestade nos apanha de surpresa e nos deixam profundamente abalados. Mas como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, nós devemos estar preparados para as tempestades da vida. Um dos versos mais conhecidos da Bíblia, que a maioria dos crentes sabem de cor, é João 16:33. João 16:33 diz lá, no mundo tereis aflições. E Jesus completa, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em João 16:33, mostra que você, teremos aflições. Um outro verso também muito conhecido de Jesus é João 15:20, quando Jesus diz, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Então pensa comigo, meu querido, presta bem atenção. Perseguições, problemas, aflições continuarão fazendo parte da vida neste mundo aqui, mesmo quando você se torna um crente. Presta atenção, ouça bem, presta atenção no que eu vou te falar agora, no que eu vou afirmar agora. Ser crente, ser cristão, ter fé em Jesus, não é viver protegido numa estufa espiritual, livre de toda dificuldade, de problemas, porque o céu não é aqui. Você só estará livre de dificuldades, livre de problemas, livre de tempestades lá no céu. Aqui não é o céu, então nós teremos tempestades. Os discípulos tinham passado o dia inteiro ouvindo os ensinamentos de Jesus, fazendo com ele a obra. Estavam ali com a melhor pessoa que podiam estar, mas isso de estarem com Jesus não os isentou de passar por uma tempestade. Você percebeu já isso quando lê esse texto? Eles estavam ali fisicamente com Jesus, mas isso não os isentou de passar por uma tempestade. Aqueles discípulos amavam a Jesus, aqueles discípulos tinham deixado tudo para andar com Jesus, mas isso não os poupou de uma tempestade. Tem gente que resolve ser crente. Tem gente que resolve participar de uma igreja.
pensando que se Deus estiver com elas, que se Deus estiver no barco da vida delas, elas estarão livres de tempestades. Não vão ter mais problema financeiro, não vão ficar doentes, não vão ter lutas no casamento, na família. Pode até ser interessante ficar determinando a bênção. Pode ser bom ouvir pregação do tipo: você é filho do rei, não tem por que levar uma vida derrotada. Mas a vida com Jesus, meu querido, não é somente uma vida de calmaria e tranquilidade. Todo crente que andar diariamente com Jesus está sujeito a enfrentar terríveis tempestades na vida, tal como os discípulos lá no mar da Galileia. Mas perceba, o resultado é diferente. O resultado é bem diferente. Aliás, o resultado é muito diferente. Quem enfrenta tempestades na vida por desobediência a Deus, colhe resultados muito diferentes de quem enfrenta tempestades na vida por obediência a Deus. Deu para entender? Ou vou aqui citar o meu amigo pastor Jeremias Pereira. Quer que eu bote as letrinhas embaixo? Tem só a letrinha do texto aí. Quem enfrenta tempestades na vida por desobediência a Deus, colhe resultados diferentes de quem enfrenta tempestades por obediência a Deus. Então aqui a gente pode aprender o seguinte: as aflições, as tempestades da vida fazem parte da jornada normal de todo cristão neste mundo. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que as tempestades da vida são perigosas. As tempestades da vida são perigosas. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 24, que trata sobre essa mesma passagem, diz que o barco era varrido pelas ondas. Você pode ver aí nessa imagem aqui, né? Isso aqui que eu coloquei, que o vídeo aparece invertido aqui. Mas essa imagem que está aí no seu vídeo é uma pintura que eu acredito que está até bem próxima, né? Porque não era um navio, era um barco, mas bem perigoso, aterrorizante. As tempestades da vida são perigosas. Em Mateus 8, 24 diz que o barco era varrido pelas ondas. Marcos, no verso 37, o texto que nós lemos, conta que se levantou grande temporal de vento. As ondas jogavam o barco de um lado, do outro, já estava ficando cheio de água. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, 23, nós lemos que sobreveio uma tempestade de vento, que eles estavam em perigo. Muitas vezes aqui, né, em Nova Iguaçu, em Belford Roxo, eu particularmente, quando vem a chuva, eu não fico com medo, mas se começa a ventar, aí a coisa muda de figura. Se eu começo a ver as árvores balançarem, uma vez teve uma tempestade muito forte aqui, e eu vi as telhas das casas sendo levadas, isso me deixou com medo. Vento é pior até do que a chuva. E eles estavam no meio do mar, as ondas estavam varrendo o barco, e uma tempestade muito grande de vento estavam deixando eles em perigo. Sabe, meu querido, as tempestades da vida, as lutas difíceis que nos sobrevêm praticamente todos os dias, também são ameaçadoras. Elas são perigosas. Muitas vezes as tempestades da vida chegam assim sobre nós, repentina, intensa. Elas deixam as estruturas da nossa vida abalada, põem por terra aquilo que a gente levou tanto tempo para construir. Por exemplo, é um casamento construído com amor que se desfaz pela tempestade da infidelidade conjugal. É uma doença incurável que abala a estrutura da família. É um acidente trágico que tira uma vida jovem. É uma amizade construída ao longo dos anos que afunda pela tempestade da falsidade, da traição.
Sim, meu querido, a semelhança da tempestade que sobreveio aos discípulos lá no mar da Galileia, as tempestades da vida que nos sobrevêm também são perigosas. Terceira lição: as tempestades da vida escapam do nosso controle. As tempestades da vida escapam do nosso controle porque elas são maiores do que nossas forças. Perceba, todas as tempestades da vida são sempre maiores que as nossas forças. Por isso elas escapam do nosso controle. Vejam só esse texto. Os discípulos, eles se esforçaram para contornar o problema, eles se esforçaram por sair ilesos da tempestade, mas nada que puderam fazer para enfrentar a fúria do vento deu resultado. Por mais que eles se esforçassem, não puderam vencer o problema. Nós lemos no verso 38 que eles precisaram clamar a Jesus, porque o problema era maior do que a capacidade deles de resolver. E você vai concordar comigo que há problemas na nossa vida, como uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, que nos deixam com uma profunda sensação de impotência. Não temos força para resistir à pressão de certos problemas na nossa vida. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12, tem uma citação do rei Josafá, rei de Judá. Segundo Crônicas 20, 12, diz lá: ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Aqui está dizendo que nessa ocasião Josafá, rei de Judá, foi encurralado. Ele foi encurralado por 3 inimigos que se armaram até os dentes para atacar Jerusalém. E eles mandaram um recado grosseiro, dizendo que o rei não escaparia vivo. O rei Josafá teve medo, buscou a Deus, decretou um jejum a toda a nação. Josafá orou e disse essas palavras de 2 Crônicas 20, 12. Quando o problema é maior do que a nossa força, quando não temos capacidade, quando não temos sabedoria sobre o que fazer, nós precisamos olhar para Deus, depender de Deus. Porque quando a tempestade está fora do nosso controle, meu amado, certamente ela não estará fora do controle de Deus. Saiba disso. Tempestades fogem do nosso controle. A traição conjugal, o endividamento, a doença, a rebeldia de um filho, a morte, uma pandemia, mas nada, tempestade alguma, nada foge do controle de Deus. Problemas são maiores do que as nossas forças, mas nada é maior do que o nosso Deus. A quarta lição que nós aprendemos é que as tempestades da vida são surpreendentes. O Mar da Galileia era um lugar muito conhecido daqueles discípulos, afinal de contas, muitos deles pescadores, e pescadores profissionais. Conheciam cada parte daquelas águas, eles ali lançavam ajetes, ganhavam o seu sustento do dia a dia ali naquelas águas, naquele mar. Mas veja só, eles estavam agora em apuros. O que parecia sob controle havia se tornado incontrolável. Muitas vezes, meus queridos, as tempestades mais violentas que nós enfrentamos na vida, elas não vêm de longe, elas não vêm da China, elas não vêm da Itália, não vêm da Espanha, não vêm dos Estados Unidos. Muitas vezes as tempestades mais violentas que enfrentamos na vida não vêm de longe, de lugares desconhecidos. Mas as tempestades que nós enfrentamos na vida vêm de perto. Vêm do nosso ambiente de conforto, do ambiente que nos é comum, mas que chega e põe tudo de cabeça para baixo, revira tudo, cria realmente um vendaval, um mar revolto, a coisa fica realmente sem controle. Muitas vezes é o cônjuge, foi fiel
tantos anos, mas de repente dá uma viravolta. E eles se transformam numa pessoa amarga, numa pessoa agressiva, abandonam o casamento para viver uma aventura com uma outra pessoa. Outras vezes é um filho obediente que se transforma numa pessoa rebelde, irreverente, mentirosa, atrevida com os pais. Ainda hoje, as maiores tempestades da vida que enfrentamos são tempestades que vêm onde nos sentimos mais seguros. E elas vêm com força, elas vêm com violência, nos deixa sem esperança, nos deixa sem acreditar no amanhã, chegando até alguns mesmos não acreditarem na vida. Mas é nesta hora tempestuosa que nós lemos o verso 39. E Jesus tem o poder de aquietar o mar. Tem o poder de cessar o vento. Olha essa ilustração que eu botei aí. Como ela é totalmente contrastante da anterior. Era um barco numa tempestade, os discípulos apavorados, o mar revolto, o vento, e Jesus ordenando que tudo parasse. E aí agora, instantes depois, segundos depois, o mar está calmo, o céu está limpando e os discípulos estão em paz. Jesus tem poder para dizer para as tempestades da sua vida: silêncio, aquieta-se, acalme-se, tudo está sob o meu comando. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Não há tempestade, não há vento forte, não há problema maior do que o nosso Deus. As tempestades na vida são normais, meu querido. Mas quando elas acontecem, quando as tempestades vêm sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, quando elas vêm, você tem medo da força da tempestade ou você tem fé no Deus que manda na tempestade? Essa noite, agora, se tempestades têm vindo sobre sua vida, eu convido você a confiar em Deus. As tempestades virão, elas podem vir com muita força, elas podem desafiar a sua capacidade de resistir, elas podem fugir do seu controle, mas o Senhor do céu e da terra, o Senhor que criou todo este universo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus que é amor, o Deus que é cheio de graça, o Deus que é cheio de misericórdia, prometeu estar com você. Não tenha medo, tenha fé. E eu quero terminar essa mensagem fazendo uma citação que eu não sei quem é o autor, mas que é muito pertinente. Diz o seguinte: o homem sábio na tempestade ora a Deus, não para que fique seguro do perigo, mas para que seja liberto do medo. É a tempestade dentro dele que o põe em perigo, e não a tempestade do lado de fora. Meu querido, não tenha medo, tenha fé. Que Deus possa te abençoar grandemente nesta noite. Amém?